Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Estrito Café Podcast, esse projeto que a gente está aqui tão ansioso para entregar para vocês. Espero que vocês gostem depois desse videozinho aqui introdutório do bate-papo super legal que está aí por vir. E cada vez mais queremos ter a sua identidade no nosso projeto. Dê sua opinião, dê sua sugestão que estamos aguardando você. Mas lógico, o primeiro episódio ficou incrível, vocês vão adorar. E é com muita alegria, muito amor que a gente fez esse episódio para vocês. E a cada vez mais a gente vai evoluindo e trazendo mais estrutura, mais tecnologia para ficar cada vez melhor para vocês. E acompanhe o nosso primeiro episódio do Estrito Café Podcast. Até mais! Até! Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa, o programa de estreia, o Estrito Senso Café Podcast. Estrito Café Podcast, repare que nem eu tô tão familiarizado assim com a iniciativa que a gente está lançando hoje. Um Estrito Senso Café, ele vai falar sobre os 3 programas Estrito Senso Unifax, o mundo acadêmico, a educação continuada, a importância para o mercado e para a academia dos estudos, fazer uma leitura aí da expertise dos profissionais que a gente tem aqui no nosso programa. E hoje, com muito orgulho, eu vou receber aqui no programa de estreia uma intelectualidade baiana, uma pessoa que construiu uma história gigante dentro da cultura e da sociedade baiana, uma história que precede a Unifax e depois se mistura com a Unifax, né? E é uma oportunidade muito rica para a gente entender um pouco de toda essa trajetória. Eu estou recebendo hoje aqui o professor Noélio Spínola. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui no nosso programa de estreia. É uma coisa que foi cuidada com tanto carinho. E eu quero muito agradecer ao senhor por estar aqui com a gente, para bater esse papo, para falar das suas construções. Seja muito bem-vindo. Eu queria que você cumprimentasse os nossos espectadores e já falasse um pouco da sua carreira, da sua história, lá atrás, das suas vivências, para a gente ir caminhando no curso da história e chegar aqui, onde a gente está hoje, aqui dentro do estúdio. Professor Noélio, muito obrigado, fique à vontade. Bom dia a todos. É com um grande prazer que eu estou aqui e vendo como a Unifax vai cada vez mais se inserindo nesse contexto tecnológico da comunicação, programas avançados. Isso tudo coroa os esforços que nós tivemos a partir de 1975, quando nós ingressamos na Unifax, fazem agora 48 anos, e que as coisas eram ainda muito, muito pequenas. Aliás, como pequena também era a tecnologia no estado da Bahia. Eu me lembro que nós tínhamos apenas uma emissora de televisão e tínhamos uma apresentadora, se não me engano, Pilar Serrano, que monopolizava basicamente o horário da TV. Eu acho até pela falta de outros profissionais. Na Bahia, de modo geral, um profissional só faz sucesso quando vai para fora, quando vai para outros mercados, para o Sul Maravilha, por exemplo. E aqui na Unifax, nesses 48 anos, nós assistimos a instituição crescer, se multiplicar, se transformar de uma simples escola de administração de empresas numa universidade que é hoje respeitada estadualmente e nacionalmente, e com uma pleiade de cursos, de pós-graduações, estrito senso,
fazendo com que realmente a instituição tenha contribuído, ou venha contribuindo para a formação de uma nova Bahia, de uma nova geração, né? Com novos técnicos ou com técnicos mais preparados e inserindo a Bahia no contexto competitivo nacional. De sorte que, para nós, é uma grande satisfação estar aqui e ver com um programa como esse, como vai se coroando as conquistas da universidade em toda a área tecnológica. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Vasconcelos, sou mestre em administração de empresas, doutorando aqui do PPDRU, né, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano. Foi onde eu tive o privilégio de conhecer o professor Noélio, na turma dele, Economia Baiana. Com também muito orgulho de fazer parte da sua última experiência como docente, a sua última turma. A gente iniciou aquela disciplina sem saber que era a sua última turma dentro da sua jornada, e depois a gente ficou sabendo aquele impacto grande. A gente até demorou de reagir. Meu Deus, a gente precisa fazer um café da manhã, alguma coisa para o professor Noélio. A gente demorou dias. Falou, é sério que a gente é a última turma dele? Então o susto baixou, a gente fez aquela manhã de café da manhã para agradecer a experiência que a gente viveu ao seu lado. Mas aquilo que eu falei, né? A sua experiência também é muito rica. A gente vai chegar de 70 para cá, quando entra a Unifacs, e praticamente o senhor entra ali com o professor Barros logo desde o início. Mas antes disso, o senhor já apresentava uma contribuição dentro da sociedade baiana, né? Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho disso, um resumo aqui de como foi que o senhor construiu essa caminhada antes da Unifacs acontecer e da gente entrar nessa jornada que a gente está hoje. Eu dividiria a minha vida profissional em 3 momentos. O primeiro momento, que vai de 1965, quando eu me formei, até 1974, período em que eu estive trabalhando no estado da Bahia, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e no Fundagro, com projetos de formação de pequenas e médias indústrias no interior do estado. A Bahia desenvolvia naquela época um programa de interiorização do desenvolvimento, porque já naquela época a concentração industrial era grande na cidade de Salvador e na região metropolitana. Nessa área, digamos, eu me especializei na elaboração de projetos industriais e durante um período de 5 anos eu saí da Bahia, eu fui para o norte, para o Maranhão, onde tive a oportunidade de criar várias instituições na área de fomento, como o Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão e a Companhia Progresso do Maranhão, e formar uma equipe de técnicos. Do Maranhão eu voltei aqui para a Bahia, e como minha vocação sempre foi ensinar, lá eu já ensinava, aqui eu fui contratado pela Escola de Administração, pelo professor Barros, para ensinar projetos industriais para a primeira turma que veio a se formar na escola. E daí eu segui o meu caminho, agora trabalhando no Estado e, ao mesmo tempo, lecionando na faculdade. Mas na faculdade eu avancei, eu criei um instituto de pesquisas aplicadas e comecei a duplicar aquele trabalho que eu tinha aprendido a fazer de industrialização do interior
e fizemos os diagnósticos com um convênio com a Secretaria da Indústria e Comércio e do SEBRAE. Foi justamente quem possibilitou que a escola, que já estava em processo para reconhecimento como universidade, conseguiu o seu título de universidade, porque ela já tinha ensino, tinha extensão, mas não tinha pesquisa. E então ela incorporou a nossa pesquisa. E quando o professor Barros levou para o Conselho Federal de Educação uns 40 projetos de pesquisa de diagnósticos municipais e jogou na mesa deles lá para mostrar a atividade da instituição, foi por unanimidade aprovado o título de universidade para a nossa escola. Isso gerou um crédito muito grande para nós. Posteriormente, nós fizemos nosso doutorado na Universidade de Barcelona e continuamos, criamos o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e urbano, criamos o mestrado, depois o doutorado, depois veio o mestrado de administração e outros mestrados, e com isso atingimos a plenitude de uma estrutura universitária. Essa foi a segunda fase da minha vida, que, digamos assim, durou 48 anos, porque eu pendurei as chuteiras esse ano com a turma do Marcelo, que foi a minha última turma de economia baiana, e por sinal fui premiado porque foi uma das melhores turmas de pós-graduação que eu tive a oportunidade de ensinar. E agora eu entro em uma nova fase, que eu não sei ao certo como é que vai ser, mas estou aí batalhando e um pouco também escrevendo. Eu já escrevi vários livros, sendo que o maior de todos foi A Trilha Perdida, onde eu faço um resgate do drama baiano, porque que a Bahia não manteve o potencial que ele tinha no século XVIII e perdeu espaço para tantos estados. Hoje a Bahia é a 7ª economia do Brasil, quando já foi a primeira. Perdeu espaço para São Paulo, para Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, e ensaiou agora uma moda que é o voo da galinha. A Bahia dá uns pulos assim que enche de expectativa os idealistas, mas depois ela cai e tudo vai pro brejo. O voo da galinha é bonito, né? Faz um barulho danado, aquela ave se projetando, fala, agora vai, de repente acabou, encerrou aquilo ali. Esse livro aqui é espetacular, inclusive ele é meu exemplar, tem até o autógrafo do senhor aqui que eu ganhei. Eu consigo me entender como baiano, entender a minha história, entender hábitos culturais que eu tenho e não sei a origem. Quando a gente estuda esse livro, a gente entende de onde a gente veio, o que é que a gente de onde vem algumas virtudes, de onde vem alguns vícios ruins. A gente consegue se colocar dentro do curso da história que entrega a gente aqui na nossa cultura. Professor, o programa chama Estrito Café Podcast, então a gente precisa tomar um cafezinho aqui, mas me contaram que o senhor não é muito fã de café. Então não sei se o senhor vai querer tomar um cafezinho comigo ou uma aguinha que eu trouxe aí para o senhor para passar o tempo e a gente seguir esse bate-papo. Eu vou até servir aqui um café. Pessoal, não estranhe não as coisinhas aqui da mesa.
a mania minha e da produção de fazer as coisas toda requentadinha. Então aqui tem os açúcarzinho de cubo, daqueles que a gente vê no filme. Tem o marshmallow para adoçar a vida. Então o Estrito Café Podcast ele faz jus ao nome, entendeu? São bate-papos culturais, bate-papos de aprendizado e ao mesmo tempo tomando um cafezinho para a gente aproveitar as inteligências que a gente recebe aqui. Então, professor, vem a fase da vivência junto à Unifacs, né? São 48 anos de carreira acadêmica, dos 50 da instituição Unifacs, que inclusive está comemorando agora os 50 anos. Quer dizer, de 50 anos da instituição... Quando eu entrei, a Unifacs não tinha formado a primeira turma ainda. Então, quer dizer, praticamente o senhor está aqui desde o início. Arrastando mesa... Foram meus alunos. Arrastando mesa, mandando trocar porta, pintando parede, desde o início. E aí, é por isso que eu falei que as coisas se misturam, né? A sua história com o crescimento e o surgimento da Unifacs. Dentro aqui da estrutura da Unifacs, você falou uma parte das estruturas e dos projetos que você deu, que o senhor lançou e deu continuidade. Mas tem alguma outra estrutura que o senhor destaque? Eu sei que o senhor é editor, chefe da revista, né? De pesquisa acadêmica. Para a gente aí entrar mais na construção acadêmica, porque eu quero explorar um pouco mais os seus livros, os seus artigos, suas publicações. Eu edito, desde o início, a Revista de Desenvolvimento Econômico. Nós estamos com essa revista desde os anos 90, com edições trimestrais e sem interrupção. A revista circula sem interrupção durante todo esse período, o que é difícil, porque as revistas acadêmicas sofrem solução de continuidade no tempo. Mas nós mantivemos, como também mantenho o grupo de estudos e pesquisas em desenvolvimento regional e urbano, que foram justamente esses diagnósticos de municípios, esses estudos de municípios de desenvolvimento regional, além de outras extensões com os próprios estudantes da universidade. Eu estou produzindo um artigo, inclusive, para encerrar a sua disciplina, né? E aí, pesquisando, eu descobri alguns artigos que completam a ideia do livro Trilha Perdida. Vi um artigo, estou usando esse artigo como referencial teórico, construído pelo senhor e pelo egresso e agora professor da Unifacs também, professor Helder, sobre capital humano. Me orientando. Isso. Vocês publicaram um artigo que eu localizei que fala sobre capital humano. Né? E eu estou flutuando ali meu artigo entre a indústria de transformação e a educação na economia baiana para poder te entregar. Aí eu lembrei da revista, da sua participação ali organizando a revista. E a partir disso, como é que surge a ideia da escrita dos livros? Eu sei que a Trilha Perdida não foi o primeiro, tem um anterior. Aí o senhor vem para a Trilha Perdida, que é completo, entrega a ideia. Para a gente chegar no reconto que o senhor lançou, tem o quê? Tem uns 10 dias no evento, no congresso aqui na Unifacs, na Saru, né? Um evento do Programa de Desenvolvimento Regional e Urbano. Como é que foi essa entrada na ideia do escritor de livros e do registro acadêmico do seu aprendizado por meio dos livros? A Trilha Perdida, na verdade, foi minha tese de doutorado em Barcelona, na Espanha. Eu fiz meu doutorado já bastante tarde, com 60 anos de idade, porque eu não tive tempo de sair para fazer pós-graduação, porque era muito requisitado nos órgãos onde eu trabalhava. E sempre dava um jeito de não me deixarem ir. Normalmente o pessoal só mandava fazer pós-graduação quem era da oposição, para se ver livre, estava incomodando para se ver livre. E eu não incomodava, então ia ficando. Mas quando eu completei 60 anos, insuflado
principalmente pelo professor Barros, eu decidi fazer o doutorado, e aí escolhi fazer na Espanha, porque no Brasil eu sabia que não me deixariam fazê-lo em paz. E para a tese eu vim com esse trabalho, que era justamente uma questão que eu tinha e que tenho procurando entender por que todos os nossos esforços, e não foram poucos, ao longo dos anos, desde 1965, 75, nós não conseguíamos, era o voo da galinha, nós não conseguíamos deslanchar. A última grande frustração foi o polo petroquímico de Camaçari, que nós imaginávamos que, com o complexo básico, depois nós teríamos um parque de indústria de transformações, e que essa indústria de transformação, então, seria geradora de emprego, e esse emprego faria o mercado crescer, e o mercado crescer, você teria, então, uma bola de neve, e aí a Bahia deslanchava, e acontece que o parque de transformação não veio, e a indústria petroquímica acabou se transformando num enclave em nosso estado. Aí eu joguei a toalha. Não tem jeito. Nós vamos carregar água em cesto a vida inteira. E aí surgiu o doutorado. Por isso surgiu o título do trabalho, A Trilha Perdida. Por que nós não demos certo? Onde foi que nós perdemos o rumo? Aí eu comecei a investigar. E aí eu fui ver que, a partir do momento em que o Marquês de Pombal transferiu a sede do governo do Brasil, da Bahia para o Rio de Janeiro, no final do século XVIII, e que, a partir daí, a corte portuguesa, fugindo de Napoleão, veio para o Rio de Janeiro, a despeito dos esforços do Visconde de Cairu, um grande economista baiano da época, que a sorte mudou para nós. A sorte mudou para nós. Nós perdemos a primazia, e a partir daí, no século XIX, foi só descendo a ladeira. Perdendo oportunidades. No século XX. Né? Tivemos uma classe política da pior qualidade, porque eram só egos, disputa de egos. Não? Um homem como Rui Barbosa, que a gente vê tantas homenagens na área jurídica a ele, foi um dos homens mais nocivos que teve para o estado da Bahia. Idoso? Como político. Por isso que ele nunca se elegeu, inclusive. Ele foi um político nocivo para o estado. Não? O estado teve 2 governadores bons no século XVIII ainda, XIX, que foram Seabra e depois Góes Calmon, que tentou renovar a educação no estado. Né? E depois vieram os outros governadores, veio Antônio Carlos Magalhães, com a ditadura dele durante 30 anos, que de certa maneira empurrou a Bahia para um lado, mas fez a Bahia crescer, mas não fez a Bahia se desenvolver, porque a criação de capital humano na Bahia não ampliou-se como devia ampliar-se. Na década de 50, a Bahia teve muito mais talento do que
na década de 80 ou de 90. Então tudo isso eu botei nesse livro e escrevi A Trilha Perdida. Depois dele, que eu fui quase que crucificado, porque... Esse livro incomoda. Incomodou os donos do poder. Eu, estudando o livro, eu me sentia incomodado como baiano, eu me sentia ferido, porque às vezes a verdade dói, mas a verdade precisa ser dita. Eu tive um aluno, Lucas, um rapaz muito inteligente, aquele pai de santo, Lucas. Sim, Luca. 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 Que virou para mim e me disse... Abraço, Lucas, tá assistindo a gente, né? E disse para mim que eu estava incutindo pessimismo nele. Aí eu disse, ele disse, bom, realmente o livro é pessimista, porque o que eu mostro foram as nossas fragilidades a causa do nosso atraso. Porque como no voo da galinha, todo mundo capitaliza muito quando ela está batendo as asas. Muito barulho para nada. E, no fim, todo mundo murcha porque não vai adiante. É o que vai acontecer agora com o problema de energia verde, com energia solar, com energia eólica. Tudo isso nós vamos produzir muita energia solar, muita energia eólica e exportar tudo para o sul do país, porque é assim que nós fazemos com as nossas matérias-primas. Nós fazemos matérias-primas e exportamos. E a gente não transforma. Nós não agregamos valor. Depois de A Trilha Perdida, eu passei um tempo e aí resolvi analisar nossas raízes portuguesas e escrevi um outro livro que não está aqui, Raízes. Com ele eu fiz meu pós-doutorado em Sociologia na escola, na Universidade Nova de Lisboa, Portugal. E por fim, eu saio com esse daqui, Reconto, que é uma recontagem. É uma atualização de A Trilha Perdida, é uma revisão, é uma renovação de juramento. É dizendo, olha, a coisa continua do jeito que está ou vai ser cada vez pior. Nós caminhamos para ser cada vez pior. Nós hoje somos a 7ª economia, mas não duvide nada que daqui a uns tempos nós seremos a 10ª ou a 11ª ou 2ª. A gente percebe, professor, hoje, claro que para mim, que entro no mundo acadêmico de poucos anos para cá e começa a prestar atenção, e também para o fenômeno de algumas nações de desenvolvimento tardio mostrarem um caminho diferente do que o Brasil e outros países que seguiram aquele tal do consenso de Washington dos anos 80 para cá. Esses países mostraram um caminho diferente, que é exatamente esse curso que a Bahia deixou de fazer, que é produzir a matéria-prima, transformar, agregar valor e se desenvolver em cima disso. Aí eu tô falando de China, de Coreia, de Singapura, Taiwan, o leste asiático, que mostra esse caminho. A gente precisa. E um detalhe é que eu enxergo muito a Bahia nesse fato, é que eles não param na ideia de produzir a matéria-prima e nem ficar preso àquele possível dom que está ali naturalmente posto. Eles criam as potencialidades dele. Então, aquela economia, uma economia como a Coreia do Sul, por exemplo, a Samsung, ela plantava arroz e pescava. E virou uma empresa de tecnologia. A gente, até hoje, discute o que fazer com semiárido. Tem que plantar limão, tem que plantar uva. E as indústrias, até hoje, tem que estar em Salvador. A gente não entende. A gente está vendo exemplos de Coreia do Sul, de China, que criaram suas zonas industriais. As zonas industriais não brotaram ali do nada. Nós não formamos capital humano como tínhamos que formar. Porque se esse capital humano que nós temos aí, se nós atuássemos sobre ele, se nós botássemos ele para estudar, para valer,
eu creio que nós iríamos repetir o papel de outros países. Quer dizer, você não tem disciplina, você não tem método, você não tem ordem, você não tem lei, você não tem vergonha, você não tem caráter. Você não tem coisa nenhuma. Como é que você quer que esse país se desenvolva? Como é que você quer? Agora, incrível que, no caso da Bahia, por exemplo, a gente tem aí, por exemplo, o Seabra. A Seabra investiu muito em infraestrutura. O Góes Calmon investiu muito em educação. A gente vai ver aí Luiz Viana, que investiu nas finanças do Estado. São coisas interessantes. Aí a gente vai vir a fase de Antônio Carlos Magalhães, que você vai ter o CIA, você vai ter o polo petroquímico. Mas repare que nenhum projeto de nação que se desenvolveu fez essas coisas de maneira esparçadas. Aconteceu tudo junto. Então, quer dizer, você tem um estímulo de trazer empresas de fora, porque isso gera renda per capita, aí você aproveita aquela renda per capita para fazer mercado e para fomentar sua própria indústria. Ao mesmo tempo que você está fazendo tudo isso, você está educando as crianças, porque vão bater adolescentes, adultos qualificados. Tudo acontecia ao mesmo tempo. Então, você tem uma reforma Anísio Teixeira, absurdamente importante, porém isolada em termos de planejamento e desenvolvimento. Ali você cria intelectualidades que, vão bater adultos, bons políticos, e o resto da engrenagem não teve, então a gente perdeu essa geração. Aí a gente vem depois para uma infraestrutura melhorada, para umas finanças equilibradas, para um CIA. Que material humano a gente vai ter para alimentar um CIA, um polo petroquímico, se a reforma Anísio Teixeira foi descontinuada, né? Então, assim, a gente não tem um projeto completo que abrace todos os vetores. E, incrivelmente, a gente não cansa de ter oportunidade, e isso mostra a qualidade do nosso capital humano. Porque a gente não tem um programa, um projeto, mas de maneira natural. Toda hora, a Bahia inventa uma oportunidade. Toda hora. De 10 em 10 ou de 15 em 15 anos, vem uma oportunidade. Aí a gente tem o polo petroquímico, que foi uma grande esperança. Depois veio a Ford. A gente traz a Ford, a CM é Ford, espalhado pelos outdoors da cidade, mas a gente para por ali. Não aproveita aquilo ali para fomentar a indústria ao lado, para aumentar a renda per capita, para gerar mercado, para desenvolver, investir em educação. Agora a gente tem uma nova oportunidade. Outra indústria automobilística chegando, que aí tende a ser a minha tese do doutorado aqui do PPDRU, e a gente vai pegar isso. Eu já vi discursos que não falam disso. Não falam disso. Quer dizer, a Bahia, mais uma vez, gerou mais uma oportunidade. Então, é um povo, perde chance, mas incrivelmente é um povo que não para de criar chances. Não para de criar chances, mas que não é estimulado, educado a continuar. Nós vemos, por exemplo, instituições como foi o Colégio da Bahia, como foi o Severino Vieira, como foi o Instituto Normal, que já foram centros de referência e decaíram, declinaram. Por quê? Porque na Bahia as coisas são assim. Quer dizer, não há continuidade. Os governos que foram mais positivos na Bahia foram os governos mais autoritários. Os governos mais democráticos, como chamam aí, não deram certo, não tocaram o barco. E daí nós temos, quer dizer, toda uma geração neném, de coitadinhos, né? E nós passando a mão na cabeça e se trancando dentro de casa para não ser assassinados aí pelo pessoal. É isso que nós temos. É esse o quadro. Né? E eu lhe digo, nessa fase da minha vida, eu não tenho uma visão otimista do nosso futuro. Eu acho que nós vamos continuar caído. Eu acho que o Brasil vai ter uma região sudeste cada vez mais desenvolvida. E mantendo a gente aqui como uma fazenda deles. E nós, aqui, dentro da colônia. Na colônia. Aqui para o nosso cenário, para quem tem, para a geração que não quer ser nem, e vislumbra aqui uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, falando nas decisões individuais dos nossos jovens, e aqui eu me coloco nesse meio. Como é que o senhor vê a importância da gente estar aqui num programa de estrito senso, entendendo, aprendendo, como eu, por exemplo. A gente vem dos anos 90,
do investimento absurdo de colocar na academia a ideia de que a gente tem que vender tudo que é nosso, o Estado tudo que é nosso, diminui o Estado, a economia significa isso. A gente vem de uma força muito grande e termina... Eu sinto a necessidade de desconstruir o que eu aprendi. Então, para mim, foi muito importante, inclusive, ter encerrado minha graduação em 2006 e não ter emendado um doutorado de imediato, um mestrado de imediato. Porque se eu emendo para as questões econômicas que eu gosto, eu ia ser alvo dessa ideologia acadêmica, porque eu tenho amigos doutores e pós-doutores em economia que se formaram nessa época, ainda presos a essa visão de que a gente não precisa ter nada, entrega tudo, assim a coisa vai se desenvolver. E nessa a gente tá aí, primeiro que a gente perdeu tudo que a gente construiu dos anos 80 para cá, a gente foi destaque no mundo em termos econômicos e depois a gente destrói tudo. Quer dizer, a gente tá há mais de 30 anos perdendo tudo e ainda assim tá achando que esse é o caminho. No entanto, entrar na academia agora, de 4 anos para cá, para fazer meu mestrado e emendar com doutorado, eu sinto que salvou assim, a minha forma de raciocinar o mundo. Então, qual a importância que o senhor enxerga para um aluno agora que está na graduação em planejar uma vida acadêmica, via mestrado, via doutorado? O que é que o senhor enxerga, o que é que o senhor pode dizer para esse agente, esse agente baiano que está ali em formação, continuar ali os estudos, essa vida continuada e continuar na academia se aprofundando no que ele vive? Quando eu era estudante, na década de 60, nós éramos outro tipo de gente. Nós ambicionávamos um Brasil melhor, o progresso. Nós fizemos a reforma do ensino na Faculdade de Economia, onde nós estudávamos. Nós botamos um curso parasita que estava lá para fora e botamos muito professor vagabundo para fora e prestigiamos muito professor bom. Fizemos um movimento muito grande. Mas aí veio a chamada Revolução de 64 e essa revolução castrou a juventude brasileira. Castrou. A juventude brasileira perdeu o ânimo, perdeu a disposição, perdeu o talento. Então, hoje, o que a gente assiste são alunos conformados, resignados, aceitando as coisas como elas são. Ao longo desses 48 anos, eu fiz verdadeiras pregações nas salas de aula e por isso muitos alunos se lembram de mim. Quando eu dizia a meus alunos que eles precisavam se revoltar, que eles precisavam reivindicar, que eles precisavam aprender inglês, porque se eles não aprendessem inglês e não aprendessem matemática, eles iam ser contínuos das empresas de São Paulo que viriam para cá. Então, incentivei muito estudante a romper essa dependência. Provoquei muito estudante, mas eu era uma andorinha pregando verão. Quer dizer, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Então a minha consciência tranquila. Como consertar? Eu não sei. O Brasil precisa de liderança forte. Precisa de liderança forte. Precisa de um regime. O Brasil precisa de um regime forte que introduza disciplina no povo e obrigue, você vai estudar. Seu dever é estudar e produzir. Eu tenho um pouco esse meio que pessimismo, mas eu consegui virar a chave assim dentro de mim.
que na sua disciplina eu já ouvi colegas falando, mas o professor Noélio me deixa muito para baixo, eu realmente fico pessimista. Eu falei assim, mas vocês já pararam para pensar que a contribuição do professor Noélio é nos tirar da zona de conforto? Não é nos machucar. É através de se sentir machucado a gente reagir. Então, eu encaro essa disciplina, encaro a leitura, a verdade que dói, como uma forma de falar, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, eu canalizo isso para uma reação positiva para mim. Concordo com o senhor com a relação de que, não vai mudar não, talvez fique assim mesmo esse negócio. Mas eu até acho que eu em vida não vou experimentar uma melhora relevante. Mas como é que eu me coloco como útil nesse contexto? Eu vou fazer uma partezinha, vou botar um tijolinho, como o senhor fez. O senhor já botou vários tijolinhos na cultura baiana. Tem vários tijolinhos soltos por aí que de repente não vão dar uma parede ainda. Talvez o senhor morra. Daqui a 50 anos, esse tijolinho que o senhor plantou agora fez uma diferença lá na frente. Então, eu comecei a ver a vida em cima de um horizonte mais longo do que a minha vida. Vou fazer a minha parte, vou ensinar meus filhos, vou ser professor porque é um dom, um sonho, uma coisa que eu gosto. E aqueles tijolinhos que eu coloquei ali, um dia vai virar uma parede e vai resolver a estrutura. Esse dia talvez eu nem esteja vivo, mas eu não posso ser egoísta de querer que o mundo mude só porque eu estou vivo. Então eu vou construir, nem que depois que eu morra, a minha contribuição da construção vire o jogo. E como nós somos um povo absurdamente criativo, porque a gente cai, mas toda hora a gente cria. Esses tijolinhos que Noélio plantou, que depois Marcelo tem intenção de colocar, que depois vem alguém e colocou, um dia pode virar uma parede e um dia pode aproveitar, porque a criatividade vai continuar. Um dia, o povo baiano aproveite essa criatividade e faça um voo, quem sabe de uma gaivota e não de uma galinha. Eu estou vivo nesse dia? Muito possivelmente não. Também acredito que eu em vida não vou ver essa melhora. Mas, contribuí. Fui embora e deixei minha contribuição. Eu acho que isso o senhor fez com louvor. Apresentar uma contribuição para a sociedade baiana, ainda que ela não mude contigo em vida, nem comigo em vida, mas o senhor trouxe uma contribuição. Eu me sinto um fruto direto da sua contribuição. Então, esse é o estado do Marcelo acadêmico depois de passar pelas suas mãos, entendeu? Então aqui eu tenho um agradecimento enorme por ter a oportunidade de convivido e ter aprendido contigo. Torço muito para que as suas construções continuem, as suas produções literárias continuem. Venha um reconto, eu já sei que o senhor já está pensando em outros para trazer, então eu queria compartilhar isso contigo. De não perder de vista que você está deixando tijolos. Em cima dos seus tijolos vão ter outros. Aí a gente vai embora, mas os tijolos ficaram. Quem sabe um dia o baiano não deixe esse voo finalizar. Aproveite finalmente as suas criatividades. Então acho que o seu trabalho, muito pelo contrário, não foi em vão. Acho que o trabalho que eu pretendo fazer não será em vão. Talvez a gente não colha esse resultado. A gente tem um limite ali para ir embora e talvez a gente não colha esse resultado, mas o resultado ficou para a sociedade, entendeu? Por isso que eu acho muito importante, achei muito importante trazer aqui para esse programa de estreia. Quero que o senhor volte outras vezes para a gente continuar esse papo. Se deixar, eu converso contigo aí por semanas e não esgoto o tema. Quem sabe um quadro que a gente chame aqui, o senhor para completar nossas conversas, 5 minutinhos, a gente chame um vídeo, o senhor conversando com a gente, alguma coisa nesse sentido. Eu vou lhe mandar um artigo que eu escrevi, e eu boto na internet, mas não tenho divulgação, porque eu não sei como é que divulga. Eu não sou expert nisso aí. O professor. É um artigo em que eu analiso a situação do professor. Eu vou mandar uma cópia para você. Mande. E se você puder, com seus meios de divulgação, pulverize ele no meio das pessoas. Porque eu sinto que cada dia mais nós vivemos num pacto da mediocridade. Os professores fazem que ensinam, os alunos fazem que aprendem. E todo mundo fica bem com todo mundo. O ensino particular contribui muito para isso. Quer dizer,
Ninguém quer criar problema. Observe que todo sujeito que questiona é chamado de criador de casos. É incômodo, é irritante. Porque esses espíritos é que têm que ser colhidos e aproveitados e potencializados. Porque são os insatisfeitos que vão produzir alguma coisa. E nós somos um povo, é a nossa herança Tupinambá. É a nossa herança Tupinambá. O Tupinambá foi um índio bom, foi um índio que se adaptou com o branco, mas foi um índio frouxo. E ele foi quem fez o baiano. Nós somos Tupinambá. Nós precisamos mudar um pouco, nos tornarmos apaches, coisa que o vai. O Apache é brabo, é um povo brabo. Agora tem aquele artigo que o senhor passou também pra gente ler, chama Raízes, né? Raízes do Brasil, onde ele faz um paralelo aqui da colonização brasileira e da Argentina. E naquele artigo ali, é Sérgio alguma coisa, o autor, eu esqueci o nome do autor desse artigo. Eu percebi uma questão nesse artigo que talvez explique um pouco esse comportamento tupinambá. Que ele explica que a colonização espanhola na América Latina, na América Espanhola, né, existia um direcionamento para que a fundação das cidades não fossem no litoral. Porque os nativos, ou seja, os indígenas dali, eles não eram muito de trabalhar. E o que me leva a concluir que o litoral é tão farto de subsistência que não fomenta no nativo daquela região muita necessidade de trabalhar. Eu tenho ali um coco, tenho aqui uma banana, tenho um peixe rapidinho, tenho um caranguejo ali no mangue. Então, quer dizer, acho natural, não é do nada que o Tupinambá de repente não fosse muito aquém ao trabalho, mas percebi aí algo que pode explicar, porque na América Espanhola as capitais são mais recuadas para fugir desse comportamento indígena que tem tudo. Se ele tem tudo, se ele nasce tendo tudo, ele vai trabalhar para quê? Aí quando você começa a adentrar o continente, a selva começa a ser mais agressiva, mais rebelde com você, e você cresce com aquele afã de trabalhar e de sobreviver. Esse cara é mais colaborativo. Você tem um exemplo disso? Todo sujeito que sai do interior do Ceará e vai para o Maranhão fica rico. Ele chega com a velocidade de que precisa sobreviver. Porque o maranhense não gosta de trabalhar também, porque tem fartura demais. Né? E o cearense precisa trabalhar porque não tem fartura. Então, quando ele chega num lugar que tem fartura, com a gana que ele tem de fazer... Ele é o diferencial. Ele cresce e acaba botando o maranhense como empregado dele. Então, é tudo uma questão da necessidade e da oportunidade. É verdade. E aqui a gente chega na reta final do nosso programa, do nosso programa de estreia, com esse banho de reflexão. Queria que o senhor desse um recado para os nossos espectadores, para a turma que está assistindo. Como a gente falou ao longo do programa, pessoal, o professor deu o exemplo da revista Unifax, da revista acadêmica, e todos os outros equipamentos de periódicos acadêmicos do Brasil, eles não circulam muito. A tendência é que essa nossa iniciativa, o Estrito Café Podcast, por trazer inteligências estrito senso aqui para debater com a gente, a tendência é que isso não caia no lugar comum da viralização, né? Da distribuição, do mainstream, do consumo. Então eu queria pedir muito para vocês, para compartilhar esse material. Manda para a família. Olha que discussão bacana, preste atenção, mande para os colegas, mostre para o pessoal do trabalho, faça um esforço. Porque esse material que a gente está produzindo aqui, ele tende a ficar na palavra atmosfera, que hoje se chama de bolha, né? Tende a ficar na nossa bolha, tende a ficar na nossa atmosfera. Então, eu queria que vocês não entendessem o Estrito Café Podcast como da Unifax ou de um grupo de produtores
Eu queria que vocês entendessem o Distrito Café Podcast como nosso e fizessem essa força como pedacinho de pertencimento, que vocês sintam esse pertencimento com essa iniciativa e compartilhar ao máximo todos os programas que a gente colocar no ar a partir desse, para que a gente estoure um pouquinho essa bolha, essa atmosfera e contribua com a sociedade, que foi o nosso papo de hoje, né? De que maneira a gente pode contribuir com um cenário tão pessimista, né? Real e pessimista. Então vamos fazer a nossa parte, contribua, divulgue material científico, não só esse, como todo material científico e acadêmico que vocês encontrarem, faça uma força para distribuir, a começar pelo Distrito Café Podcast. Professor Noélio, muito obrigado pela sua presença, pela honra de iniciar esse projeto contigo. E fique à vontade para mandar um alô aí, um agradecimento para os seus amigos, para algum registro histórico, para sua família, falar um pouco mais do Reconto e se despedir do pessoal para a gente comer aqui nossos biscoitinhos. Eu agradeço as suas palavras generosas e fico muito feliz de saber que você compartilha de boa parte dos nossos pensamentos. Se eu tivesse que dar uma mensagem para os meus ex-alunos, é no sentido de que tentem romper esse conformismo típico do baiano, esse comodismo típico do baiano. Sejam atentos à necessidade que vocês têm de ser críticos, profundamente críticos, analíticos, estudiosos, contestadores. Não aceitem as coisas como sendo dadas, como sendo presentes ou como sendo consumadas. Briguem muito. Tentem construir uma realidade melhor para que vocês possam viver. Estejam atentos para uma coisa. Vocês fazem parte de uma geração que vai enfrentar outras gerações e uma outra ameaça que vem do sul e que vai vir aqui para transformar vocês em subalternos, para transformar vocês em segundo time, para transformar vocês em lixo. É isso que vocês querem do futuro de vocês? É isso que vocês imaginam para o futuro de seus filhos? Se é, meus pêsames. Se não, cabe arregaçar as mangas e começar a batalhar, a prestigiar aquelas pessoas que querem alguma coisa e a perseverar numa luta para que a gente tenha dias melhores nesse nosso estado. Muito obrigado. Fica a reflexão, muito obrigado pela companhia, obrigado professor Noélio, obrigado a vocês por estarem aqui com a gente, até o próximo episódio.